Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo número 34. E nós queremos, nesse texto, que é um dos extraordinários salmos escrito pelo rei Davi, falar sobre a nossa confiança em Deus, o Deus em quem confiamos. Muitas vezes nós nos acostumamos a ouvir falar de Deus, nos acostumamos a estar na igreja com os irmãos, aprendemos todo o linguajar que dá a impressão de que nós de fato confiamos em Deus. Mas a nossa confiança em Deus, ela é percebida de forma clara para nós, não nos momentos quando tudo vai bem, mas nas horas mais difíceis. Eu creio que hoje nós todos, que somos o povo do Brasil, vivemos um tempo em que eu tenho ouvido pessoas dizerem, ainda hoje mesmo eu estava ouvindo uma pessoa dizer o seguinte: não sei mais em quem confiar. Tempo de muita desconfiança, especialmente nas autoridades constituídas, pelas quais a Bíblia diz que devemos orar. Mas no Salmo 34, o salmista nos fala sobre o Deus em quem nós confiamos. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e ficai radiantes, e o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. Vamos até o verso 8. Quando nós lemos esse salmo, em que Davi está falando da sua confiança em Deus, a impressão que nós temos é que ele está em plena paz, com o povo todo aceitando, submetendo-se à sua liderança como rei, ungido por Deus, para governar a nação de Israel, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O Salmo 34 foi escrito por Davi quando ele estava desamparado, quando a sua vida valia muito pouco. Abimeleque estava tentando tirar a vida de Davi. E Davi não tinha como resistir à força do seu inimigo. E nesse episódio, você depois pode ler em casa, Davi se faz de louco. E na sua loucura, Abimeleque mandou ele embora, porque ele estava com a sua barba comprida. O texto diz que ele estava babando como se fosse um louco, falando de forma desconexa, mas isso era uma estratégia de Davi, para parecer louco. E parecendo louco aos olhos de Abimeleque, mas perfeitamente são aos olhos de Deus. Realmente, quem quer viver confiando em Deus,
aos olhos do mundo, parece louco. Quem coloca a sua esperança em Deus para uma geração, no dizer de Paulo, pervertida, parece louco. E nós às vezes nos deixamos levar, irmãos, por esse sentimento do mundo. E nós mesmos que somos o povo de Deus, às vezes confiamos mais em tantas coisas do que em Deus. Nós confiamos em estratégias humanas, em pessoas, em movimentos, esquecemos de confiar em Deus. Mas Davi, ele disse que ele confiava em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós aprendemos a louvá-lo. O Deus em quem nós confiamos merece o nosso louvor. O primeiro verso do Salmo 34, ele diz: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Não somente quando está tudo bem. Na verdade, nesse tempo não ia nada bem para ele. Ele disse: eu vou louvar ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor vai estar continuamente na minha boca. Eu achei interessante quando o Dudu, posso chamar de Dudu, né? Quando o Dudu chegou aqui, ele disse: olha, nós queremos vir aqui para louvar. Não somos profissionais. Que bom. Queria louvar ao Senhor. E tem todo o meu apoio, viu? Quando nós vemos jovens assim, podia ter em tudo que é lugar, mas está louvando ao Senhor, tem todo o meu apoio. Porque a Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo. O nosso louvor deve ter a visão do Deus a quem servimos. É um Deus santo, irmãos. O nosso Deus é santo. Não foi essa visão que teve o profeta Isaías? Era um estadista, era um profeta. Mas quando de repente ele é surpreendido e toda a nação com a morte de Uzias, aquele homem tão extraordinário que fez um governo tão maravilhoso por mais de 5 décadas em Israel, e ele morre e o povo fica órfão. Isaías, ele entra no templo, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A visão que ele teve era de que Deus era santo. Santo, santo é o Senhor. Louvamos a um Deus que é santo. Nós precisamos louvar a Deus. Muitas pessoas não entendem por que nós precisamos louvar a Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, nós nos encontramos como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o nosso Deus não precisa do nosso louvor, mas nós precisamos louvar a Deus. Porque se eu não louvo a Deus, eu vou louvar a mim mesmo, como ser. Eu vou louvar a outros seres que não merecem o nosso louvor, não merecem a nossa confiança. Então, o Deus em quem nós confiamos merece o nosso louvor. E o nosso Deus olha e conhece o nosso coração. Não adianta a gente tentar enganar Deus. Ninguém pode enganar Deus. O nosso Deus se agrada do louvor, fruto de um lábio sincero, de um coração confiante nele, seja qual for a situação. O Deus em quem nós confiamos é o Deus que está acima de tudo. Davi diz o seguinte: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. E no verso 8 ele diz: provai, vede, o quê? Que o Senhor é bom, feliz é o homem que nele confia. Nós precisamos provar isso. Deus é bom.
Nós confiamos nele, porque ele merece nosso louvor, ele não falha nunca. Nós confiamos nele porque ele está acima de tudo. Davi, naquela estratégia dele, fingir-se louco diante de Abimeleque. Ele estava percebendo que Deus era um Deus tão bom, que enviou os anjos. Muita gente quer fazer desse verso do Salmo 34, verso 7, uma doutrina, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E tem até gente crente que diz assim: olha aí a doutrina do anjo da guarda, né? Irmãos, crentes não tem anjo da guarda não, mas eu creio que nós temos um exército de anjos que nós não vemos, mas que Deus coloca para nos proteger, para nos livrar. Eu tive um professor, quando eu era estudante, chamado Reinaldo Purim. Ele dizia o seguinte: quando vocês chegarem no céu, vocês vão ter muitas surpresas de ver quantas vezes Deus livrou vocês. Nos livrou, porque Deus é bom. Então vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Provai, vede que o Senhor é bom, feliz é aquele que nele confia. O Deus em quem nós confiamos deve ser engrandecido. O salmista diz: engrandecei ao Senhor comigo. Ou seja, o nosso foco é Deus. Deus se revelou a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Confiar em Deus nos leva a louvar a Deus. Confiar em Deus nos faz compreender que o nosso Deus é maior do que tudo. Às vezes estamos como Davi, sem saber o que fazer da vida, mas Deus está cuidando de nossa vida. Às vezes está tudo turbulento, como eu com o profeta Isaías, que ele ficou impressionado depois da morte de Uzias. Mas quando ele teve a visão da santidade de Deus, ele viu que, embora aqui na terra de Israel estava tudo complicado, Deus continuava no trono. Irmãos, há um trono, nosso Deus está sentado nele, e nós devemos confiar. Seja qual for a luta que estejamos enfrentando, as vitórias que estejamos experimentando, saibamos de uma coisa: compensa confiar em Deus, porque o Deus que nós confiamos é um Deus que jamais há de falhar. Tudo pode falhar, tudo, mas Deus jamais falha. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos crescer em nossa confiança em Deus, como aconteceu com o nosso irmão do passado, o rei Davi, né? E disse: eu louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não há nada melhor do que louvar ao Senhor. Ao final desse culto, nós queremos agradecer você que nos acompanhou através da transmissão de culto. Que Deus abençoe a sua vida. A você que está aqui nessa noite, que Deus também abençoe você. A você que, não sendo membro da igreja, nos deu a alegria da sua presença, como esses jovens aqui. Que Deus abençoe vocês, que vivam para louvar ao Senhor. Outros, eu estou vendo lá a irmã Lucilei, né? É a mãe do Dudu, mãe coruja, né? Mãe é sempre assim, né? Veio aqui apoiar seu filho. Que Deus abençoe a outra irmã que está lá junto a ela. Que Deus nos dê uma semana na sua presença.